Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, da live de hoje, nós vamos falar de um assunto que eu falo muito aqui no canal, que é auxílio acidente. E nós vamos falar de auxílio acidente de uma forma muito diferente. Como que nós vamos falar hoje do auxílio acidente? Nós vamos analisar, você vai analisar comigo um laudo de um auxílio acidente concedido na via administrativa. Então, nós vamos verificar o que aconteceu com esse segurado para aumentar a chance de você conseguir replicar isso na tua vida, conseguir fazer a mesma coisa e conseguir o benefício previdenciário na via administrativa. Isso é muito importante. Economiza muito tempo, você não precisa buscar um advogado. Tem dicas aqui no canal falando sobre como que deve ser o laudo, como que deve ser a perícia, quais os documentos que você deve juntar. Então, hoje a gente vai analisar uma coisa que eu gosto muito, que vocês não se atentam, que vocês não têm curiosidade de ver, mas que é o laudo. Todos os dias eu analiso um laudo diferente, todos os dias eu analiso vários laudos dos segurados. Então, eu tenho muita experiência para verificar algumas concessões, algumas negativas. Então, hoje a gente vai analisar, você vai analisar esse laudo comigo. Eu vou colocar aqui na tela algumas coisas para ajudar a gente nessa live de hoje. Então, fica comigo até o final que você vai entender tudo. Primeiro, eu preciso me apresentar aos que são novos aqui no canal. Meu nome é Renata Menegassi, eu sou advogada, eu sou especialista em direito previdenciário. E eu estou todos os dias aqui no canal produzindo conteúdo para vocês de qualidade. Eu sempre falo de benefício por incapacidade, aposentadoria, documentos que você precisa juntar. Então tem bastante coisa legal aqui no canal. Aproveita o conteúdo que já está aí para você. Se você não tem interesse em auxílio acidente, mas tem interesse em auxílio doença, aposentadoria por invalidez, tem bastante conteúdo aqui no canal. Eu já vou aproveitar a oportunidade para te convidar para você me seguir lá no Instagram. Vou deixar meu usuário, vou falar meu usuário para vocês, que é @doutora Renata Menegassi, DRA Renata Menegassi. Vai ser um prazer ter você aqui no YouTube comigo e lá no Instagram. Te peço que você siga o canal, né? Me ajuda a fazer crescer o canal. Eu fico muito feliz que nós chegamos a 10 mil pessoas já. E vamos tentar chegar a 20 mil pessoas. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu tento responder todo mundo. Mas vamos lá. Vou colocar aqui na tela agora algumas informações importantes, tá? Vou diminuir um pouquinho. Calma. Vamos lá. Vamos colocar uma imagem aqui agora. Auxílio acidente, analisando um laudo concedido comigo. Hoje a gente vai ver um laudo real de um segurado aqui do escritório, que a gente está auxiliando com algumas questões e que teve um resultado positivo na análise do benefício, na concessão do benefício dele na via administrativa. Então, auxílio acidente analisando o laudo concedido. Só relembrando, o que é auxílio acidente? Auxílio acidente é um benefício indenizatório pago ao segurado quando esse segurado sofrer um acidente. Pode ser um acidente de qualquer natureza, um acidente doméstico, um acidente de trânsito, um acidente de trabalho. E em razão desse acidente, o segurado ele ficou com uma sequela que reduz a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. É importante que essa sequela reduza a capacidade para o trabalho. Se existir uma sequela e essa sequela não reduzir em nada a capacidade para o trabalho, aí não daria direito ao auxílio acidente.
Então, além da sequela, é importante a existência da redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Essa análise de redução da capacidade para o trabalho, ela é feita com base vinculada à atividade que você estava exercendo quando você sofreu o acidente ou sua atividade preponderante. Então, tem que reduzir a capacidade para o trabalho que você exercia na época. Por exemplo, você sofreu um acidente há muitos anos atrás, pode requerer auxílio acidente em razão de acidentes muito antigos. Você sofreu um acidente e na época você era trabalhador rural e você não requereu o teu benefício previdenciário. Passando os anos, você veio para a cidade, você virou, por exemplo, porteiro, que é uma atividade que não é tão pesada, né? Mas você teve uma sequela em razão de um acidente de trabalho lá na atividade rural. A análise da atividade habitual tem que ser a rural e não a atividade atual sua de porteiro. Então fica de olho nisso. Se você sofreu um acidente muito antigo, você tem que comprovar essa redução da capacidade para o trabalho que habitualmente você exercia. Aí, nós vamos para o laudo médico vitorioso. Vamos deixar ele maiorzinho aqui. Vou deixar ele bem grandão para vocês conseguirem ver. Essa é a descrição de um laudo médico vitorioso. Esse segurado, ele é agente socioeducativo. E aí, o que aconteceu com ele? É um acidente muito antigo, né? Olha, ele teve uma fratura de punho direito em 11 de 2010, tendo sido submetido a tratamento conservador. Mas esse tratamento conservador, ele evoluiu com limitação dos movimentos do punho, atestado pelo médico tal, com limitação de 100% dos movimentos do punho direito. O atestado médico dele é datado de 11/4/2022, 12 anos depois do acidente. E ele fez um raio-x do punho direito com intensa esclerose óssea, em razão da fratura antiga, e sinais de osteoartrose, e aí ele vem justificando, né, essa osteoartrose, sequelas de fratura com fragmentos não consolidados. Então, ele teve uma fratura de punho direito com tratamento conservador. O acidente é muito antigo, é de 11 de 2020, e o atestado médico é de 11/4/2022, que foi quando, mais ou menos na data, que esse segurado fez o requerimento do auxílio acidente. Ele não fez o requerimento logo após a alta do auxílio doença. Ele não sabia que dava direito ao auxílio acidente. Ele achou que o auxílio acidente só cabia para acidentes que fossem acidentes de trabalho. E ele sofreu um acidente doméstico. Então, ele fez essa documentação toda, fez o requerimento no INSS, e aí ficou comprovado a limitação de articulação do punho direito com manutenção da força muscular, porém diminuída. Então, ele tem uma limitação de movimentação, de articulação de punho, ele manteve a força muscular do membro do punho, mas diminuiu um pouquinho essa força. Aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a análise do médico, né? Na análise do médico, vamos aumentar aqui, ficou reconhecido na análise do médico que daria direito ao auxílio acidente. Por quê? Porque no quadro 8 do anexo 3 do decreto 3.048, existe a previsão, existe a proteção do segurado quando ele tem a redução de força
ou de capacidade funcional dos membros. Então, no caso desse segurado, ele teve uma limitação da articulação do punho direito, com uma manutenção da força do punho, mas uma diminuição dessa força. Então, o médico, após análise do raio-x e do atestado médico apresentado pelo segurado, ele entendeu que teve uma redução de força ou de capacidade funcional da mão, do punho direito, do antebraço ou de todo o membro superior, em grau sofrível ou inferior da classificação de desempenho muscular. E aí ele reconhece, nesse caso, que há sequela definitiva, dando direito ao auxílio acidente, que estão preenchidos os critérios previstos no anexo 3 do decreto 3048. Então, nesse caso, o que o segurado fez? O segurado sofreu um acidente em 2010, um acidente antigo, não fez requerimento de benefício de auxílio acidente. Em 2022, organizou a documentação correta, certinha, e trouxe isso para o INSS. Sequer ficou comprovado que existia perda da força do membro. Não existe perda da força do punho direito, existe uma diminuição na força do punho direito. Então, ele conseguiu comprovar que ele é merecedor do auxílio acidente. Tá aí um laudo, comprovando para vocês um laudo que é possível conseguir o auxílio acidente na via administrativa, desde que você comprove com documentos que você tem a sequela e que essa sequela te atrapalha a exercer o teu trabalho. Então, o que a gente tem? A gente tem na concessão administrativa o que é importante vocês comprovarem. Na concessão administrativa, a gente tem que, primeiro, consultar a previsão legal. Você precisa verificar se a tua sequela, se o que você tem, se o que você possui, está previsto no anexo 3 do decreto 3048. Então, você vai lá verificar se a sequela está dentro das previsões legais. A segunda coisa que você precisa fazer é a comprovação, através de documentos médicos completos, dentro da previsão legislativa. Então, o INSS tem a previsão legislativa de como deve estar o laudo pericial, por exemplo, legível, com o carimbo e assinatura do médico e o CRM. Então, são vários pequenos detalhes que você tem que comprovar para o INSS que existe a sequela. Então, a segunda coisa é a comprovação da sequela através de documentos médicos e exames, atestados, receitas médicas, tudo isso. A terceira coisa é fazer o requerimento corretamente. Vocês reúnem toda essa documentação que eu acabei de falar para vocês e o que vocês fazem? Vocês fazem um requerimento munido dessa documentação. Então, não adianta você fechar os olhos, ligar no 135 e fazer um requerimento de auxílio acidente sem você ter a documentação correta para auxílio acidente. Depois que você organizou a documentação correta, você faz o requerimento. Não pode colocar o carro na frente dos bois, porque senão o que vai acontecer? Teu benefício provavelmente vai ser negado, e aí você vai ter que procurar um advogado, procurar a justiça é lenta, demora bastante. Então você precisa fazer o máximo para conseguir a concessão do teu benefício na via administrativa. E eu tô te ensinando passo a passo o que você precisa fazer para conseguir o teu benefício na via administrativa. E o quarto passo, o que é? É explicar, é a perícia médica mesmo. Você vai explicar para o médico como essa sequela, que está prevista na lei, é o primeiro requisito, consultar a previsão legal,
Então você vai explicar para o médico que essa sequela reduz a sua capacidade para o trabalho. Então você tem que partir por esses 4 passos para você conseguir a concessão do auxílio acidente na via administrativa. Consultar a previsão legal, fazer a comprovação da sequela, fazer o requerimento corretamente e, por fim, ir corretamente para a perícia médica. Falar para o médico que você tem uma sequela que reduz a tua capacidade para o trabalho, que essa sequela está prevista na legislação e qual é o trabalho que você exerce. Como que essa sequela reduz a tua capacidade para o trabalho. Então, basicamente, é isso. Vocês sabem... Basicamente é isso. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Foi uma live bem simplesinha, tentando mostrar para vocês como que a gente consegue, como que aumenta a chance de concessão do auxílio acidente na via administrativa, que eu sei que é o sonho de todo segurado, conseguir o seu benefício previdenciário no menor tempo possível, no melhor valor, na via administrativa, sem precisar contratar um advogado, sem precisar buscar as vias judiciais. Então eu agradeço demais vocês terem ficado comigo nessa live. Vou convidar vocês aí para vocês se inscreverem no canal. E eu vou dar uma sugestão, eu até coloquei aqui para eu não me esquecer, uma sugestão, um pedido para vocês, uma ideia do que vocês acham que o segurado deve fazer para conseguir o auxílio acidente na via judicial e na via administrativa. Então, dê ideias assim de coisas que o segurado pode fazer para conseguir mais facilmente o benefício previdenciário, tanto na via judicial quanto na via administrativa. Hoje eu te ensinei como que faz para conseguir na via administrativa e a ideia é como que faz para conseguir na via judicial, que vai ser o meu próximo vídeo que eu vou trazer aqui, uma live explicando tudo para vocês, como que a gente faz para conseguir da melhor forma possível, da forma mais rápida possível, o benefício previdenciário. Deixa eu colocar aqui, socorro, no programinha, me colocar bem grandona aqui na tela, para eu finalizar essa pequena aulinha de auxílio acidente concedido na via judicial, na via administrativa, mostrando para vocês um laudo de um segurado que conseguiu o benefício na via administrativa. Eu agradeço demais vocês terem ficado comigo nessa live até agora. Eu espero te ver no próximo vídeo, lá no meu Instagram, @doutora Renata Menegassi, e na minha próxima live. Muito, muito, muito obrigada.